teu lugar tá guardado, tá, ó, arrombado. Então, fica esperto aí. Eu sou o Evandro Xoxinho, @minxoxinho no Instagram. Estou aqui com o Esbolio, @esbolio no Instagram. E temos, claro, o nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais-uma-semana. E hoje vamos comentar sobre os eventos que aconteceram do dia 11 de fevereiro de 2023 até o dia 17 de fevereiro de 2023. Nessa semana, o governo federal propõe a servidores do executivo reajuste de 8% a partir de março. Lula reajusta bolsas de pesquisa e diz que dinheiro para saúde, educação e ciência não é gasto. CGU tira sigilo de 100 anos e dá 10 dias para o Exército liberar processo sobre Pazuello. E aí, Esbolio, mais uma semana? Mais uma semana, Xoxinho. Uma semana aí com encerramentos, com conclusões, com assistir coisas, com avaliar coisas, com dar devolutivas de coisas e sobre receber notícias de que você vai rever pessoas que você não revia há algum tempo. E é interessante. Hoje a gente está encerrando aqui mais um ciclo e a gente vai começar um novo, mas daqui a pouquinho, porque antes a gente tem que falar o que aconteceu com a gente. Exatamente. Então, cara, já que você se adiantou, por favor, fala aí pra mim o que aconteceu de bom, de ruim, ou o que deixou de acontecer na sua semana. Opa, beleza. Cara, vamos lá. A minha semana, ela tem quase nada, assim, de coisa pra relatar, porque ela foi muito corrida, assim, teve um monte de coisa, assim, ocupando meu tempo, só que são, assim, blocos da mesma coisa. Então, boa parte da minha semana eu estive envolvido com bancas, né, de qualificação das monografias aqui da UniOeste, então eu tinha que avaliar, ler esses trabalhos, né, aí separar minhas considerações. Acho que semana passada eu já tinha comentado com relação a isso, aí tinha que agora participar dessas bancas, aí também tinha que avaliar, né, trabalhos de orientandos meus, né, de várias coisas. Então tem de monografia, tem de relatório de estágio. Vai ser até, acredito, sobre isso, uma reflexão minha. Então isso me toma tempo, né? Então eu fico envolvido com essa mesma coisa por várias e várias horas aí ao longo dos dias. Então, no restante do tempo que eu acabei não fazendo isso, eu consegui assistir ao Top Gun Maverick, né, na quarta-feira, se não estou enganado, quarta noite. Eu já não tinha mais aula de uma matéria que é semestral, eu tinha encerrado, né, os conteúdos dela há um tempinho. E aí caiu do caminhão da internet aqui o filme em 4K no meu computador. Eu coloquei ele no HD externo e aí assisti ali na minha TVzinha nova, né, que tem um espetáculo de imagem e é só uma avacalhação na qualidade, assim, da edição e toda a fotografia. Achei muito legal o filme, muito bom, recomendo. Não é sessão mais ainda, mas já fica aí o adianto de que é um filme recomendado. Aí, nessa semana também estamos encerrando, né, um ciclo aqui do Mais Uma Semana da season finale da nossa quarta temporada. Então, nossa temporada aqui se encerrando hoje. Semana que vem já começa, né, a temporada nova, quinta semana, porque aqui a gente não tira férias. Aqui o nosso apego às condições de trabalho aqui, a gente joga pela janela e vai toda semana, a gente continua gravando e sem falhas desde fevereiro de 2019. E aí o último ponto da minha semana foi não sei se foi ontem ou antes de ontem, que um amigo meu que eu conheci, né, por sinal aí nos períodos, né, de 2019, era o período que eu ainda estava, né, no comecinho do ano ainda estava lá em Leeds, né, período que eu fiz o doutorado de sanduíche lá. Nesse período, né, do doutorado de sanduíche, eu acabei conhecendo um amigo muito, muito gente boa lá. Ele mora, né, no Brasil, lá em Belém, paraense original mesmo, fala égua e tudo. Então eu conheci ele lá. Aí desde sempre a gente continuou conversando. Ele acabou voltando, né, pro Brasil bem antes, né, de mim. E aí a gente manteve contato, que a gente nunca mais tinha, né, dado certo de a gente se ver. E aí ele mandou mensagem durante a semana e falou, né, onde você tá morando e tal. Eu falei, tô aqui no sudoeste do Paraná, né, quase Santa Catarina e tal. Ele falou, eu vou pra Foz daqui 2 semanas, eu tenho um compromisso, né, profissional lá. E aí se pá, né, dá pra gente marcar alguma coisa lá em Foz. Eu, massa, né? Eu olhei aqui nas minhas datas, vai casar certinho com a troca, né, de semestre aqui da universidade. Então, acho que vai dar pra eu dar um pulo lá em Foz pra rever esse grande amigo. E aí até poderia ser sobre isso minha reflexão. Então tô nesse misto aí de 2 reflexões. Eu vou decidir daqui a pouquinho. E eu acho que é só, né, no fim de semana eu devo ter assistido algum filme que eu não vou me lembrar
qual, e aí acho que é só. Então, eu falo mais da minha reflexão daqui a pouquinho, porque antes disso, você vai falar o seu último relato da semana referente à 4ª temporada. Beleza, muito bem. Obrigado pela oportunidade. Vamos lá, começando minha semana cronologicamente. Sexta-feira após gravação, a gente foi jogar um vôleizinho, jogamos bastante, me diverti pacas, foi legal. Primeiro jogo que eu tava aquecendo ali, a gente perdeu o meu time, mas depois a gente, só vitória atrás de vitória. Foi excelente, foi bem empolgante na real. No sábado ficamos mais de boa, o Pedro ali começou a ficar meio doente, então a gente já começou a dar remédio, levou ele em consulta e tal, né? Evitamos tirar ele de casa no sábado, que estava meio friozinho e tal. A Bela saiu na parte da noite, que um amigo dela tinha vindo aqui pra cidade, e à noite, quando eu tava cuidando do Pedro, eu tava no ponto que tava jogando videogame, daí eu olhei pra ele e só vi ele vomitando, mas eu acho que foi por conta de água, que ele tinha bebido muita água, tinha se engasgado, ou com catarro, alguma coisa assim, porque o vômito dele tava bem claro, assim, como se fosse só água. E aí, beleza, né, peguei, dei banho, dei mais um pouco de comida pra ele não dormir de estômago vazio, e aí logo capotou e ficou tudo tranquilo, não teve nada demais. Domingo, nós viemos pra casa dos meus pais, primeiro veio eu com o Pedro, porque a Bela ficou em casa esperando a diarista que a gente chamou. Ela foi lá pra dar uma geral na casa e tal. E eu fiquei com o Pedro aqui nos meus pais. Aí, essa semana foi uma semana um pouco conturbada pra mim no trabalho, por conta que na terça-feira uma das meninas da cozinha pediu as contas, né? Queria um acordo e tal. Já estava bastante tempo com a gente. A gente topou fazer e tal, fazer por acordo mesmo, né? Para poder sacar o FGTS. E eu acabei promovendo então uma das auxiliares, né? Ela trabalhava com auxiliar. Eu falei, se você quiser topar o desafio, eu até fui bem eloquente na minha fala. Assim. Essa semana também foi uma semana de encerramentos para mim. Foi uma semana de encerramentos, mas não em relação à minha vida, mas de muitas coisas que eu acompanhava. Entre elas eu posso ressaltar o Super Bowl. Infelizmente eu não consegui assistir até o final, porque eu estava muito cansado. O Super Bowl ia até tarde, até depois da 1 da manhã. Eu só vou assistir só o primeiro tempo aqui, tá bom demais pra mim. E foi legal, tava bem legal, bem interessante o jogo. Também encerrei 2 podcasts, entre eles o Projeto Humanos, nessa última temporada dos Emasculados de Altamira. Também encerrei uma outra série que é do mesmo produtor, que se chama Pico dos Marins. Então, 2 séries que se encerraram basicamente quase que juntos na mesma semana. Aí eu teve uma semana ou outra de diferença, mas eu acabei ouvindo os episódios nessa semana. Assisti uma série inteira, uma série documental na Star Plus, do primo do Mickey. Eu não lembro como que a gente tinha denominado isso. A Rede da Estrela. A Rede da Estrela. E que se chama Welcome to Wrexham, ou Bem-vindos ao Wrexham. E que mais que... Eu assisti outras séries também, que eu comecei e encerrei, ou que faltava um outro episódio. Uma semana que eu queria propriamente dar uma descansar um pouco, desacelerar, porque as minhas aulas estão programadas para voltar já na semana que vem, mais precisamente na quinta-feira, dia 23. Então eu falei, cara, eu quero aproveitar e tal, vou descansar para nesse próximo final de semana, aí, carnaval e tudo, poder me divertir com os meus amigos. Inclusive marquei um board game para amanhã. Inclusive, falando em board game, essa semana também eu tive várias vendas, né? Eu estou vendendo os board games de um amigo meu, né? Para receber uma comissãozinha. E eu vendi bastante. Vendi 4 board games e fiz até recadinhos e tal. Teve um caso, inclusive, que gerou um problema em que faltou 4 componentes no jogo e eu não tinha conferido antes de enviar. Esse foi o único jogo que eu não tinha conferido. E eu enviei, né, porque foi um vacilo meu, daí eu pedi desculpas e tal, mas a gente conseguiu resolver. Inclusive ele fez uma boa avaliação lá no site pelo qual eu vendo, e foi bem maneiro assim. Fiquei feliz que, por mais que... Bom, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, porque essa vai ser minha reflexão. Então eu vou deixar agora que você, Carisbole, inicie a sua reflexão. Opa, bora lá então. Cara, minha reflexão, como eu disse, assim, ela vem da... Como eu disse, não, eu já deixei em aberto sobre qual seria, mas as possibilidades que tinha ali, uma delas era referente ao meu papel como orientador. Então, o que eu acabei percebendo, assim, essa semana?
tive que dar um monte de devolutiva, participei de banca, não sei o quê. E, né, acaba que às vezes vem, né, a conversa até mim de que às vezes pessoas que recebem meus feedbacks, assim, minhas devolutivas, às vezes ficam nervosas, né? Às vezes ficam, assim, ansiosas, né? Passam mal de alguma forma. E eu pensei, meu Deus, será que o problema sou eu, sabe? Será que eu tô exigindo demais? Porque é sempre um ajuste um tanto fino de saber o que a pessoa dá conta, né, de fazer, né? Com o tempo, com as habilidades que a pessoa tem desenvolvido até então. E o tanto que eu posso exigir, né? Assim, porque eu tenho uma certa bagagem, só que eu tenho que saber que às vezes algumas coisas não fazem sentido de serem cobradas no nível de graduação. Então é sempre nesse ajuste. Eu me preocupo, eu também fico um tanto mal quando eu vejo assim as pessoas sofrendo por devolutivas minhas. Mas daí eu fiquei pensando, né? Eu primeiro pensando, pô, será que o problema sou eu, né? Assim, sabe? Será que eu que tô sendo rígido demais, cobrando demais? Mas depois eu acabo pensando, não, eu acho que não sou eu o negócio, né? Eu acho que o problema é, às vezes, a pessoa ainda não se acostumou a tomar negativas assim, ou receber críticas assim, né, de uma maneira não é agressiva, né, mas estruturada assim mesmo, né? Então é um volume, né, de comentários grandes que eu acabo fazendo nos trabalhos. Então tem toda uma questão ali que eu fico pensando, pô, será que o problema sou eu? E depois virou na minha cabeça de pensar, bom, eu acho que a pessoa que ainda não tá acostumada a lidar com isso. E aí o pensamento ficou na minha cabeça, né? De às vezes a gente entender que algumas críticas, algumas questões, algumas coisas que a gente pode puxar nesses olhares, nessas querer abraçar esse problema como sendo nossa responsabilidade. Às vezes não é, às vezes a gente tem que dar um passo para trás e dizer, não é sobre mim isso, sabe? Às vezes é o processo natural da pessoa desenvolver essa maturidade acadêmica, sabe? E se acostumando com esse tipo de situação, que às vezes pode não ser usual na vida dela. Então, acho que é só uma questão de que, eu não tenho o que fazer, sabe? Por mais que eu queira, né, não causar esse impacto na pessoa, eu acho que é um processo natural, da mesma forma que a gente passou por isso, né? Acho que o mestrado é um grande teste de fogo, né, com relação a esse tipo de coisa, que lá a gente dá umas pauladas tão violentas e a gente tem que desenvolver uma casca grossa rápida, porque senão o nosso psicológico vira farofa, né? Então, acho que é só um processo que não é sobre mim, né? E tem que deixar. Eu tenho que só não interferir e deixar a pessoa desenvolver por conta própria esse tipo de coisa que vai fazer bem pra ela na vida futura. Não sei se pretende seguir no meio acadêmico, mas de toda forma isso vai ser importante na caminhada profissional dela, na vida como um todo. Muito bem. Eu acho que esse assunto ele dá muito pano para manga e eu acho que o que me faz mais refletir sobre esse ponto que você coloca é uma questão que a gente infelizmente vive hoje em dia, que é a banalização da faculdade, a banalização do ensino superior. Sinto eu que existe uma razão desse ensino ser ensino superior. Assim como você tem uma ruptura quando você sai do fundamental para o médio, ou quando você sai do jardim para o fundamental e etc., são grandes marcos e grandes rupturas na forma como você enxerga e como você se apropria de conhecimentos. Por mais que você vá estreitando essa relação, há um fato hoje em dia que, ao meu ver, muito justificado por uma questão de EAD, sabe, de ensino à distância, de que você faz tudo no conforto da sua casa, você só você assiste uma aulinha, responde o exercício e está tudo bem, sabe? Eu sinto que a faculdade em si, a universidade, ela é um ponto muito chocante. Eu lembro que em algumas discussões eu via principalmente esse pessoal super da direita falando assim, porque a Patricinha, quando entra para a faculdade, ela entra lá e daí ela se torna militante da esquerda. Por que isso? Porque os professores são de esquerda e eles corrompem com uma ideologia. E a moral, meu parça, não é isso. A questão é que a faculdade, a universidade, ela é um centro de ruptura. Porque ali você não vai lidar só com o seu amiguinho que estava ali no colégio particular, seu amiguinho que foi para a França nas férias, que foi para os Estados Unidos.
Ali, cara, é um grande encontro em pessoas de todas as classes sociais. De gente que entrou por cota, gente que teve que dar o sangue para conseguir passar no vestibular, sabe? Que vê nisso uma única chance de evoluir na vida. Então, assim, quando a pessoa começa a se defrontar com essas outras realidades, quando o prisma dela começa a se expandir, fala, caralho, a vida não é a minha burguesia, entendeu? Existe outros momentos. E aí ela começa a readequar o pensamento, se reconstruir como pessoa, e eu acho que esse é um dos pontos primordiais da faculdade. E quando a gente está falando disso também, querendo ou não, a gente está ali para se tornar um profissional. E para você evoluir como profissional, não existe, infelizmente, não existe nenhum tipo de serviço, de trabalho sem pressão. Em tese, as pessoas elas estão ali para se tornar bons profissionais. E eu sinto que, assim, o professor não deve se gabar dos alunos que reprovaram, mas ao mesmo tempo ele não deve se gabar de que todos passaram de uma forma fácil, né? Ou tipo de uma prova dada, ou coisa assim. Você tem que, como você falou, a sua reflexão é medir o nível em que essas pessoas elas precisam acertar, precisam se encaminhar para que de fato elas evoluam, cara, porque a faculdade ela está ali para você evoluir como profissional, para você ter questões, uns embates culturais, embates de realidade, para que você não saia da faculdade assim como você entrou. Porque se você sair da mesma forma como você entrou, com os mesmos pensamentos, com a mesma, vamos dizer assim, com a mesma condição da sua estrutura física, psicológica, cara, sinto muito, a faculdade não serviu para nada. E assim, o que difere você, que se formou dessa forma, e qualquer um que não fez nenhuma faculdade, sabe? Isso até é prejudicial para a própria universidade, para as próprias pessoas que se formaram junto com você, que se formaram antes, do tipo, porra, eu tenho diploma na faculdade X, mas qualquer um consegue, é só pagar a mensalidade, sabe? Sim, e você, amiguinho que tá ouvindo aí, se for contra a política de cota, teu lugar tá guardado, tá, o arrombado. Então, fica esperto aí. Que nesse programa aqui a gente valoriza a política de cotas, tá? Existe um motivo muito óbvio para a denominação de alguns pontos aqui do nosso idioma, assim, ideologia política ser descrita como progressista, né? Eu por motivos de processo futuro, eu vou apenas dizer... Não, a gente tá falando de ideologia. Ideologia a gente pode agredir. Tá. De boa. Então tá bom. Ideologia dá pra agredir, sim. Fechou? A gente pode ir pra tua reflexão, então? Bora. Então, a minha reflexão vem exatamente dessa questão que eu tava falando de vender os jogos de tabuleiro desse meu amigo, recebendo uma comissão. E desse problema. De fato, eu pedi para esse meu amigo, falei, tá tudo inteiro? Ele falou, cara, tá tudo inteiro, eu acho. Beleza, quando eu vender, eu confiro o jogo, e daí se tiver alguma coisa errada, eu falo, putz, eu fui reconferir aqui na hora de enviar e percebi que tá faltando tal coisa, então se você quiser cancelar a venda, coisa assim, ou quiser dar um desconto, beleza, né? Só que nesse caso eu não reconferi porque eu tinha conferido um tempo atrás e provavelmente eu acho que eu comi bola já nessa primeira conferência, sabe? Tava faltando 4 marcadorezinhos ali que não tinha nenhum. Chegou lá pro cara, não tinha nenhum, e aí ele falou, cara, e esses marcadores aqui que tá faltando? Eu, putz, cara, deixa eu ver aqui, né? E aí procurei por tudo aqui em casa, procurei nas outras caixas, falei, cara, desculpa, não tá aqui, pedi milhões de desculpas, né? Eu até falei, cara, fala comigo no WhatsApp, que é mais rápido, mais fácil, pode ficar tranquilo, se tu quiser devolver o jogo e receber o dinheiro, não tem problema, cara, enfim, vamos buscar a melhor solução, veja pra você o que é a melhor solução pra você. De fato eu sinto que eu fui assim, o mais transparente, o mais solícito possível, sabe? Pra que, eu entendo, sabe? Eu imagino eu estando na outra situação, porque eu receber um jogo e estiver faltando componente, por mais que é só um negocinho pra marcar aqui, eu posso substituir por um feijão, sabe? Que vai dar certo. Só que aquela cara, mas é foda, sabe? Eu queria o jogo completo. Por mais que eu possa substituir por uma moeda, qualquer coisa, ainda assim dá aquela sensação de que, cara, mas tá faltando alguma coisa, entendeu? O jogo não tá completo. Enfim, e eu sinto isso porque eu sou desse jeito. Então foi uma relação que eu sinceramente não sei se ele sentiu da mesma forma.
Mas eu, me colocando no lugar dele, falei, cara, eu ia me sentir assim, então vou fazer o máximo aí que você precisar para eu poder te ajudar nesse aspecto. E, cara, ele falou, ó, vamos fechar um desconto e tal, né, para resolver. Falei, cara, sem problema e tal, eu faço o Pix pra você na hora e tal. Ele, não, beleza, então fechou, vamos fazer isso e tal. E aí, tanto que, ó, eu tava abrindo aqui a avaliação dele pra eu ler na íntegra aqui, porque, né, acho que resume bem. Abre aspas. O jogo veio faltando componentes, mas o vendedor foi bem honesto e ofereceu diversas soluções compensatórias. Entre parênteses, devolução, desconto, comprar componentes genéricos para substituir e me enviar. Fecha parênteses. Concordamos com o desconto. Em toda a negociação ele foi muito educado, solícito e atencioso. Recomendo a todos. E aí, cara, quando eu li, eu falei, cara, porra, obrigado, sabe? Fiquei muito feliz com a avaliação, porque por mais que tenha um problema, eu sinto que, cara, eu quero resolver da melhor forma. Então, por mais que exista um erro, eu acho que as pessoas devem, tipo, ó, cara, desculpa, cometi esse erro e tal, vamos resolver o que for melhor para a satisfação de todo mundo. Eu sinto que o mundo poderia ser um pouco melhor se as pessoas tivessem esse tipo de pensamento e fossem mais transparentes umas com as outras. Sim, e é um exercício empático que, no fim das contas, é um negócio que você só, né, não queria que a pessoa se sentisse lesada porque você não gostaria de estar na mesma situação. Então, por mais assim que o jogo não estivesse nas condições perfeitas, né, vamos dizer assim, ainda assim foi uma relação de que, eu não quero que você se sinta prejudicado, né? Então, acabou tendo um ajuste ali, uma compensação, né, por desconto e tal, e tinha as outras possibilidades para a pessoa, né? Eu entendo que está nessa situação aqui, vamos então, né, fazer o ajuste, né, o balanceamento para ficar uma transação agradável para as partes. E acho que é só uma questão disso, de alinhamento de expectativas, entender o que a outra pessoa, como que a outra pessoa gostaria, né, de receber aquele item e que era possível para chegar, né, num cenário que fosse interessante para as partes. Acho que é meio que o básico de uma relação de consumo, uma relação amigável assim, entre as partes, e acabou se tornando, né, era uma situação que poderia ser, né, extremamente desagradável, né, tanto para qualquer uma das partes, mas acabou que, né, uma resolução ali aconteceu por vias de diálogo e tá tudo certo. Muitas vezes, então, a gente tem só uma situação que a pessoa cada um quer só mostrar que o seu lado é o certo, quando um bom diálogo aí a gente resolve as coisas todas num jeito que é legalzinho para as duas partes. Acho que não tem mais muito o que eu dizer, além de que é uma situação que, se for resolvida ouvindo o outro lado, fazendo esse exercício empático. E, né, você acabou ganhando 5 estrelas. Não sei se são 5 estrelas, não sei como é que é o score da coisa toda, mas fica aí a nossa avaliação de que Evandro Xoxin ganhou 5 estrelas nos nossos corações. E você falou de ouvir do outro lado, então será que a gente tem que ouvir alguém do outro lado? Será que nessa sessão mais a gente vai ouvir você lendo um feedback? Ou será que temos que ir de indicação? Cara, hoje eu acabei de checar aqui as nossas redes, né, de contato com mais uma semana e não temos feedback. Então, encerrando a temporada aqui, a gente vai ter que ir de indicação. Seria legal se você falasse novamente, a gente vai para uma sessão sem feedback. Porque você sempre fala hoje exclusivamente, hoje particularmente, você sempre fala uma frase assim. Especificamente, isso. Cara, então, eu vou recomendar essa série Welcome to Wrexham, ou Bem-vindos ao Wrexham. É uma série que está disponível aí na locadora da Estrela, primo do Mickey, da qual é bem interessante, cara. Conta a história do Ryan Reynolds, o famoso Deadpool, e um outro ator, em que eles compram esse time da 5ª divisão do País de Gales. E vai mostrando, cara, é interessante porque assim, vai mostrando documentalmente como é ser dono de um clube, como é fazer contratações, contando a história de vida dos jogadores, do técnico, das pessoas que moram na cidade, né? E além de ser bem empolgante, eles também criam várias narrativas, assim, e várias narrativas secundárias, né, eu quero dizer, com o próprio Ryan Reynolds, com o seu próprio outro ator, com outros atores que aparecem, outros esportistas, sabe? E é legal porque, como não é atuação de fato, né, é um documentário, aparece muitos atores assim, super famosos, meio que sendo eles mesmos, sabe? Sendo engraçados do jeito deles, naturalmente.
Tanto que, assim, eu vou dar um spoiler de um episódio, mas aparece o Will Ferrell, né? Ele foi assistir o jogo do time do Ryan, e aí o cameraman chega pra ele e tal, né? Vai dar uma entrevista, e ele fala, não, eu não vim assistir o jogo, eu só trabalho aqui, sabe? E ele começa a servir as pessoas e tal, enquanto a câmera tá focada nele, sabe? Não, eu trabalho na Toyota, sabe? E ele fica tipo, porra, cara, você é o Will Ferrell, tá ligado? Não tem como você disfarçar. Mas, enfim, é bem engraçado, assim. E tem um timing de comédia muito bom, esse storytelling, assim, cara, você se envolve tanto, em muitos momentos, assim, deu vontade de chorar, sabe? Você vê vários pontos de narrativa, tanto de eu sou o dono do clube, quando você vê a narrativa tipo, do jogador que veio transferido, tipo, as dores dele, o porquê que ele se transferiu. Você vê a narrativa, por exemplo, de um jogador que estava na base, tinha 22 anos, mas não conseguia entrar no time titular, reclamando, querendo sair do clube e tal. Cara, fala sobre jogadores que tiveram lesão durante a temporada, sabe? A pressão em cima do técnico. Cara, assim, eu achei uma série muito completa. Não à toa, acho que ela tem uns quase 20 episódios, ou um pouco mais que isso. Então, assim, ela não é uma série curta, mas ela é uma série que, na minha opinião, vale muito a pena. Por mais que você não goste de futebol, eu acho que as histórias que estão presentes nesse documentário são incríveis e a forma como elas são contadas são ainda melhores. Então, fica aí a minha recomendação. Welcome to Wrexham. Pode crer, também não conheço essa indicação para variar, mas eu coloquei na minha lista. Então já é um bom passo para um dia, quem sabe, eu acabar conseguindo assistir. Então eu me interesso, assim, por mais que eu não seja hoje em dia o maior fã assim, de futebol, eu gosto de historinhas, né? Historinhas bem contadas, ali o plot acaba me pegando pelo que você falou ali, já na prévia, eu já tinha gostado da ideia. Vamos ver se um dia ela acaba aparecendo para eu dar o play de fato. Mas fica aí a recomendação para o amigo ouvinte, que pode se importar mais com futebol do que eu. Então, talvez eles comecem também a assistir, porque até lá a gente tem que dar aqueles recadinhos. Então, muito bem. Se você quiser mandar um feedback para nós, deixar a gente um pouquinho mais feliz, você tem a opção de mandar uma mensagem no nosso e-mail, que é o e-maildasemana@gmail.com. Repetindo, e-maildasemana@gmail.com. Caso você queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais pessoal, você pode mandar nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é @minxoxin, é o mesmo. Ou você tem o dele, que é @sbole. Se você não sabe para qual dos dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasts e mandar no nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né, aos insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa está ouvindo a gente, e é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais da nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente a cada semana, há algumas temporadas, né? Então, fazendo tudo isso daí, a gente também gosta de pedir para você, amigo ouvinte, espalhar a palavra do Mais Uma Semana, né? Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios, e dá aquela famosa piramidada do nosso podcast. Manda para alguma outra pessoa que não conhece podcasts em geral, não conhece a proposta nossa específico, e faz a palavra do Mais Uma Semana chegar mais longe. E aí, quem sabe também, né, a pessoa que gosta do que a gente fala por aqui, pode ser seu amiguinho ouvinte, ou pode ser você mesmo, mandar um feedback para cá, porque daí, mandando feedback, você acaba pontuando aqui no nosso ranking de feedbacks, que hoje estamos encerrando o ranking 2022, mais uma semana de feedbacks, que a atualização agora é só de fechamento, então vamos coroar, né, a pessoa vencedora aqui do ranking, vamos ficar aqui em suspense quem que é. Então, com um feedback, nós temos o Denis e o Varejão. Com 11 feedbacks, nós temos o Príncipe Nigeriano. E agora, com 16 feedbacks, sendo coroada tricampeã do ranking 2022, mais uma semana de feedbacks, nós temos a Silvia. Então, meus parabéns, Silvia, pela sua grande conquista aqui. Em breve, você vai receber o prêmio oficial, não oficial, do Mais Uma Semana. Então, eu preciso agora confeccionar a leva de brownies e quando eu for para Maringá, aí eu te entrego. E até lá, tudo que a gente tem que fazer é dar aquele tchau, é isso? Até a próxima temporada? É isso, valeu, até a próxima temporada. Tchau, tchau. Então, falou, tchau, tchau. Adeus.